Chave 105. A chave de nossas zonas temporais astrofísicas é o alinhamento 3 e 1 de forças conscienciais na Grande Pirâmide com as energias 12 e 1 de pirâmides de distorção temporal centradas e controladas pelas energias do trono múltiplas e unas, de Oriones e das Pleiades. Esta chave está falando diretamente da programação consciencial. Ela está nos dizendo que a programação consciencial está conectada com a Grande Pirâmide, que é referida nas escrituras místicas do Antigo Oriente como a pedra fundamental. As forças conscienciais da Grande Pirâmide estão alinhadas com pontos estelares específicos que estão trabalhando com áreas de distorção temporal planetária. Para compreender o que as áreas de distorção temporal representam, nós temos que entender os campos de distorção temporal como um tipo de pirâmide energética. Primeiramente, nós devemos observar as distorções temporais geofísicas da Terra com seus meridianos desenhados de acordo com o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nós notamos que estas áreas do campo magnético da Terra, assim como as tempestades solares causadas pelo movimento celestial do Sol, encontram-se em certos pontos de energias ou vórtices. O que não está mostrado nos mapeamentos dos vórtices já, das zonas de distorção temporal, é sua conexão com as estrelas e com as antigas estações de luz astrofísicas sobre a Terra. E se nós considerarmos os campos estelares como mostrando um tipo de mapeamento do local, onde a biosfera da Terra, como um prisma aquoso, está situada em relação a determinados grupos estelares, nós entenderemos por que os antigos textos egípcios referem-se a Limska e por que a Grande Pirâmide estava alinhada com Mintaka, Delta, Aunilan, Epsilon, e Aunitaka, Zeta, em Tak Orion, Oriones. Estes são os controles limiares centrais ou a região de programação positiva usada pelos senhores de luz Elohim para conectar as muitas galáxias ao universo Pai. Dentro de nosso quadrante galáctico, esses controles limiares são necessários na coordenação da navegação celestial entre universos. Através das energias de Órion, o controle central de limiar, os seres superiores de luz, cruzam as águas do abismo. Nós devemos também entender o agrupamento das Pleiades como um dos centros chaves para a propagação de luz. As Pleiades, na constelação de Taurus, não devem ser entendidas como um controle limiar separado para a medida dos sistemas planetários, mas, de acordo com Enoch, as Pleiades são uma medida para todos os principais cronômetros, todos os templos astrofísicos de medida. Estes cronômetros na Terra estão localizadas em malhas magnéticas e focalizados na Grande Pirâmide. Nós vemos que a Terra é controlada por grandes eixos de energia geomagnética e que cada eixo de energia tem, dentro dele, 12 eixos de energia, todos interconectados a certas partes do campo estelar da Terra. Linhas de forças invisíveis estabelecem um padrão sistemático para a formação de partículas de matéria e antimatéria na programação e controle de inteligência individual. A rede principal, formada por estas linhas de força, consiste em um arco de meridiano terrestre com 30 minutos, divididos em 16 áreas com malhas menores, cada uma medindo 7,5 minutos de arco por 6 minutos de arco, ou 45 milhas marítimas quadradas. Cada uma das 12 áreas principais da rede é controlada por uma pirâmide geofísica de alta frequência. O que aparece como a estrutura física destas áreas de distorção temporal existe em realidade como uma força dupla de matéria e antimatéria, que cria uma imagem especular que pode ser usada para alterar a realidade física a uma realidade muito maior de inteligência universal. Esta realidade maior usa os campos de radiação solar ultravioleta da linha A e da linha B para criar o cubo vertical e horizontal de energia à volta do campo rotacional da Terra. A Irmandade de Luz usa estas 12 malhas ou vórtices já para permiti-la vir à biosfera da Terra e construir grandes civilizações para ajudar a consciência do homem a entender sua origem divina.
Enoque explicou-me como a Irmandade de Luz buscou, no início, elevar a inteligência sobre este planeta, há eons atrás, e que as primeiras tentativas em ciclos temporais recentes aconteceram no deserto de Takla, Makan, onde a civilização de Tak foi desenvolvida há 36 mil anos atrás e se estendeu sobre uma vasta área até a que o homem chamou América do Sul. Grandes cidades foram construídas e semeadas com uma grande tecnologia dos céus, de modo que o homem podia invocar diretamente o nome dos senhores de luz, enquanto vivendo em corpos que eram de grande luz e da densidade molecular da luz. Depois que esse experimento terminou em desastre, com o povo de luz casando-se com a descendência caída dos senhores de luz, um outro experimento foi gerado na área do mundo conhecido como Atlântida. Lá, a tecnologia era baseada na sintonia cristalina dos ciclos de matéria e antimatéria dos mundos físicos e não físicos. Elevando ou diminuindo a frequência da energia entre os dois ciclos, eles podiam causar a ocorrência de um deslocamento no espaço-tempo. Isto, porém, terminou em fracasso, devido à mistura de códigos genéticos e fatores de luz, pela coligação caída dos senhores de luz que usaram sua tecnologia cristalina para levar esta grande civilização de luz à guerra e à destruição. A última tentativa para gerar um povo com genética superior aconteceu durante a época do Egito, há 6 mil anos atrás, quando o povo de Israel, com uma capacidade espiritual superior de Nefesh, foi implantado para elevar os povos do mundo, trazendo a mensagem de Jeová e do reino da luz de Yahvé para todas as nações. Áreas de contato para a Irmandade. Todas as 3 civilizações usaram pirâmides de luz, que também existem nos planos superiores de matéria e energia, na área de Taklamakan, na área peruana da América do Sul, na área do Triângulo das Bermudas e na Grande Pirâmide em Gizé. As pirâmides foram usadas como pontos de iniciação para os veículos da Pomba, aqueles que reinam com a Irmandade de Luz. Portanto, o retorno da Pomba é dirigida aos centros anteriores de iniciação construídos ao longo de malhas piramidais. Para nós entendermos o presente ciclo de evolução, nós devemos entender de que modo as Irmandades estão ainda conectadas às pirâmides do Egito, como a continuação da iniciação de José, Moisés, Jesus, para o governo da espécie especial, os israelitas, que haviam de ser os construtores da pirâmide consciencial para o nome de Yahvé, para guiar as nações do homem para longe dos deuses falsos deste mundo, realizando a reunião das 12 centelhas na Irmandade de Luz. E Enoque explicou-me que assim como o Egito representa a base matemática, astronômica e piramidal da Terra, exemplificada na Grande Pirâmide em Gizé, assim também Israel representa a pedra do topo espiritual de luz, exemplificada pelo povo de Israel, que recebeu os 10 mandamentos, enquanto viajava através da pirâmide geofísica da Península do Sinai. Quando a humanidade puder encontrar internamente o Israel espiritual e externamente o conhecimento e o alinhamento da Grande Pirâmide, ela poderá colocar a pedra de topo da liberdade espiritual sobre as fundações deste mundo. Então, nós vemos o projeto fundamental do vórtice já físico como sendo o alinhamento de ambos, Israel e Egito, o que tem sido usado para criar o povo de Israel, que se estende deste vórtice já até todas as pedras de topo piramidais secundárias de luz e ciência. Quando a humanidade puder centrar o vórtice já ao longo dos meridianos magnéticos da Terra, ela verá como a Grande Pirâmide fornece os pontos de sobrevivência, assim como os pontos de contato usados pelos veículos Merkabah para programar o próximo êxodo a partir dos velhos meridianos temporais para o novo espaço consciencial de renascimento dentro dos planisférios. Enoque explicou que quando a humanidade abrir a esfinge pirâmide e usar os meridianos conscienciais que conectam os 12 vórtices de energia do mundo à esfinge pirâmide, ela terá alcançado um limiar, onde os veículos de energia podem retomar e levar a humanidade à próxima estação evolutiva.
De fato, a Grande Pirâmide está construída em um determinado ponto onde os campos magnéticos sob a Terra, aquele sobre a superfície da Terra e aquele nos campos celestiais se cruzam todos, de modo que os campos de alinhamento são retilíneos. Estes campos magnéticos estão alinhados através de antenas de energia magnética que marcam os pontos onde as energias do espaço exterior vertem sobre a superfície da Terra. Estas antenas são equilibradas na Terra pelos polos magnéticos norte e sul. E na época, quando intensa movimentação das tempestades solares bombardearem estes pontos magnéticos da Terra, os campos da Terra serão colocados em desequilíbrio cataclísmico, girando a superfície da Terra para novos meridianos magnéticos que encontram seus equilíbrios equatorialmente. E assim que o homem entender como a Grande Pirâmide é um modelo geofísico para estas mudanças magnéticas na Terra, ele reconhecerá que a pirâmide é a verdadeira pedra fundamental colocada diretamente no centro da Terra. Os antigos textos astrofísicos falam de turbulências geofísicas anteriores que aconteceram durante grandes cataclismos quando, por exemplo, a área comumente chamada de Vale Sudão estava no Polo Norte. E quando nós consideramos os campos magnéticos naturais em conjunto com os campos magnéticos em deslocamento, nós podemos entender como as distorções temporais naturais já existem dentro de diferentes pontos focais do conteúdo energético da Terra. A inteligência superior proveniente de um limiar galáctico de luz necessita somente traçar linhas entre determinados vórtices já sobre a Terra e vórtices magnéticos móveis nas correntes de ar para colocar em funcionamento todos os controles espectrais necessários para estabelecer suas coordenadas. Seus veículos estabelecem padrões de coordenadas triangulares moleculares no ar, assim como na Terra, que lhes permitem entrar no campo de inteligência da Terra. Quando nós compreendemos isso, nós podemos ver que é a consciência da mente superior que traça linhas entre os respectivos sistemas solares e sabe com qual tipo de meridiano de energia trabalhar. A mente superior espiritual traça a linha entre as zonas piramidais da Terra que existem no horizonte magnético e seus próprios controles limiares, assim permitindo-a realizar a interseção das forças piramidais da Terra com a pirâmide celestial Órion. Esta atividade precisa ocorrer de forma a manter as distorções temporais como pontos de renascimento físico. Quando isto ocorre, a pedra-chave ou o vórtice colorido piramidal pode descer sobre o vórtice já piramidal. Por exemplo, a inteligência superior está entrando no oceano através da configuração energética pentapiramidal do Triângulo das Bermudas e está fazendo uso da plataforma oceânica que está ali desde a era Atlântida anterior, preparando a América para ser a nova Atlântida. Estes antigos campos atlantes de energia cristalina estão sendo reativados como centros de focalização energética no planeta, que serão usados assim que o núcleo interno terrestre de matéria neutra tenha sido revirado. Novos centros atlantes serão reativados no Triângulo das Bermudas, do Grande Mar Salgado e da Jerusalém-Hebron, que já são conhecidas como áreas principais pela evolução superior. Estas áreas serão usadas pelo Comando Jerusalém de Órion para abrir as câmaras da Terra e prover o deslocamento consciencial para as Américas, o próximo lar da Pomba, à medida que o programa do Pai se desloca do Oriente Médio para o Ocidente Médio. O próximo retorno da Pomba usará também áreas de distorção temporal não naturais para entrar em contato com as ilhas de luz, onde os justos reunirão os que não estão nas zonas de distorção temporal natural. Eles pousarão sobre as areias que foram prometidas a Abrão e aos profetas de luz, que falam das areias dos justos sendo levadas aos níveis superiores de inteligência estelar. Estes lugares de pouso são as áreas das bacias que foram usadas por ciclos prévios de inteligência superior e que contêm os documentos que dizem como estas áreas serão reativadas. Portanto, conheça as 12 principais áreas de luz Ur, tais como a bacia de Taklamakan e Megiddo, que estão alinhadas com as forças conscienciais da Grande Pirâmide e são usadas pelos comandos celestiais.
Sobre estas 12 áreas, cidade de luz, estação OR, de tecnologia de luz, descerão da Via Láctea, as quais serão como cidades do mar de cristal, pois elas descerão de estações nos céus, tais como Beltegese, Órion, uma estação de vida Betel honrando ao Pai. A inteligência superior retornará a áreas tais como a bacia de Taklamakan, a bacia do mar Ural-Cáspio, a bacia do Mar Morto, a bacia do Saara, a bacia do Kalahari e a área da bacia do Lago Salgado, onde os programadores originalmente chegaram para estabelecer as fundações das profundezas durante ciclos alfa anteriores. As 12 ilhas de luz de distorção temporal não naturais serão formadas a partir dos oceanos e mares, como grandes círculos encadeados conectados com as áreas polares. As harmônicas de luz revelarão as antigas terras dos Neftas nas Américas. Estas mostrarão a sobreposição onde a Irmandade pousará na América para reunir a semente justa. Eles virão na formação de uma magnífica pomba, cuja cabeça do conhecimento cristalino estará sobre a península do Yucatán, cujas ajas varrerão das zonas de perigo dos flancos oriental e ocidental da América do Norte, cujos pés pousarão dentro da área piramidal do Triângulo das Bermudas e da área oceânica perto de Mazatlán, e cujo corpo reunirá as pérolas das comunidades dos justos no coração do Antigo de Dias. Em todas estas áreas, ao redor do mundo, tecnologias de luz virão do Comando Galáctico em Órion com instruções para ajudar a raça adâmica a trazer paz para a Terra. As pessoas que deverão ser conduzidas a estas áreas serão transfiguradas para prosseguir com a semente galáctica já na imagem do Cordeiro dada na chave galáctica das Pleiades. E sua semente na carne física será então como as estrelas do céu. Eles empreenderão o êxodo para outros sistemas estelares, a fim de iniciar uma nova gênese na próxima ordem de criação. Neste tempo, a grande Irmandade Branca virá para recolher sua própria semente, pois há 20 milhões de anos atrás ela plantou sua semente cristalina dentro da galáxia. Em intervalos de cada 6.000 a 12.000 anos, os senhores de luz celestiais reúnem a cultivada semente cristalina de evolução deixada pelos guardiões adâmicos originais, que foram ativadas para dirigir a progenie da Terra. Neste ponto de nossa zona temporal consciencial, os senhores de luz celestial retomarão por ordem de comando galáctico em Órion, que governa muitos universos, para salvar a semente adâmica. Eles libertarão sua semente e a semente de outras nações que desejarem ser codificadas na árvore galáctica da luz viva, nas moradas planetárias paradisíacas do Pai. Aqueles que aceitaram a semente crística, a semente de Buda ou de qualquer dos senhores de luz, terão dentro deles os canais ativos de luz que lhes permitirão funcionar como a raça adâmica sobre outros mundos planetários e em outros universos. O mundo que eles herdarão dependerá da maturidade da alma e do modo como eles permitiram a luz operar dentro deles em serviços a seus próximos na criação. A chave está realizando a grande promessa da grande reunião do espaço, através do Comando Galáctico, que levará sua semente cristalina, personificada no Mar de Sal, para o Mar de Cristal Maior, onde ela poderá ser o sal de outros universos existentes e a semente cristalina da Palavra Viva em novos mundos. Para estes 12 campos de energia se moverão as distorções temporais não naturais. À medida que as distorções temporais não naturais se moverem sobre as áreas específicas, o Comando Galáctico será capaz de tomar a criação física e energizar seu corpo na estrutura adâmica da grande Irmandade Branca, não importando a qual raça ou grupo pertença. Os campos cristalinos dos 12 Urim e Tumim serão abertos, serão limpos, e como o livro da Revelação diz, nós seremos um com o grande trono branco no meio da terra. As nações da terra serão salvas da guerra e da destruição por meio do povo de luz. O povo de luz entrará em todos esses vórtices já energéticos, dirigidos pelo Comando Jerusalém, a inteligência superior de Kezil Orion, controlando o campo físico de energia agora sobre o Israel atual.
Estas zonas de distorção temporal são os degraus para os viajantes de Zion. Os vigilantes de Zion estão sendo enviados às 12 áreas de distorção temporal geofísicas para proclamar a Lei Oesh, o pilar de luz, que sairá das maiores áreas não naturais de distorção temporal de luz. Os vigilantes de Zion se moverão para estas áreas e codificarão as pessoas dessas áreas, aqueles na forma física, assim como aqueles em outras dimensões de inteligência que têm sempre coexistido com as pessoas na Terra, mas que não têm sido vistos pelas pessoas da Terra, a menos que elas tenham sido polarizadas pelo pilar de luz que governa tudo. Eis que um grande sinal lhe será dado, o qual será a vinda da pedra de topo piramidal de luz crísticas nos céus, que pousará sobre as bases piramidais dos justos para estimular o pó vivo da luz, aprisionada gravitacionalmente, a se tornar uma nova terra.